Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre futebol holandês. Nós tivemos aí nesse último final de semana mais uma rodada da Eredivisie acontecendo, a nona rodada do Campeonato Holandês nessa temporada 2020-2021 e vamos falar um pouquinho dela, né? Separei aqui alguns jogos pra gente falar um pouquinho mais. A gente teve algumas marcas interessantes aí sendo alcançadas nesse final de semana. Vamos conversar um pouquinho sobre elas e vamos dar um panorama aí na tabela de classificação, como que as coisas estão após quase um terço, né, do campeonato sendo disputado. Vamos falar um pouquinho também sobre a Copa, né, a Copa da Holanda, que teve um acontecimento bem importante aí no decorrer aí da última semana. Eu já vou explicar direitinho o que aconteceu e como que as coisas vão prosseguir aí daqui para frente. Mas vamos começar então falando sobre a Eredivisie, sobre o campeonato holandês. Vamos começar falando já da galera que briga na parte de cima da tabela, né? A gente teve resultados diferentes aí para os três grandes do país. Vou começar falando do time que melhor conseguiu desempenhar aí nesse último domingo, que foi o Ajax. O Ajax venceu com tranquilidade, com muita tranquilidade mais uma vez. A equipe de Amsterdã recebeu o Heracles Almelo em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena, e venceu a partida por 5-0. Mais uma goleada do Ajax. O Ajax chegou agora a 39 gols marcados em 9 rodadas. Isso é uma média de gols absurda, né? E é a terceira vez na história que o Ajax consegue essa marca. Isso é um recorde, né, do time na Eredivisie. Você pegar aí os 9 primeiros jogos, né, a maior quantia de gols marcados pelo Ajax foi de 39 gols em duas outras ocasiões, nos anos 80 e também nos anos 90. Né? Vale lembrar que o recorde de melhor ataque da Eredivisie já é do Ajax. Aliás, o Ajax, do top 5 melhores ataques da Eredivisie, o Ajax tem 4 desses elencos. Né? Obviamente são 4 temporadas diferentes, mas é realmente um domínio muito grande. Isso se deve principalmente à filosofia do time, né? Então a gente conhece aí o Ajax. Futebol holandês, de maneira geral, tem uma filosofia ofensiva, mas o Ajax tem um pouquinho mais disso porque é um time que se baseia muito na questão das categorias de base, né? Então você vê, todo mundo fala isso, né? Que o Ajax trabalha muito bem as categorias de base. Sim, trabalha muito bem e trabalha é, seguindo aquele modelo que a gente já conhece, né? Que é você fazer as categorias de base jogarem da mesma maneira com que o time joga, né? E isso acaba facilitando muito a adaptação dos jogadores, consequentemente, os jogadores conseguem jogar melhor e fazer mais gols quando chegam no time principal. Né? Outra coisa que ajuda bastante a questão de formação de jogadores do Ajax é o fato de que o time B do Ajax está jogando a segunda divisão nacional, né? Então a gente não pode esquecer disso, que os jogadores não só do Ajax, né, do PSV, do Feyenoord e, aliás, do Feyenoord não, esquece o Feyenoord, do PSV, do AZ e do Trash também estão inseridos na segunda divisão nacional. E o que acontece? Né? Esses jogadores eles se formam, eles vão evoluindo num nível de futebol muito maior do que os caras do Feyenoord, do Vitesse, do Groningen, sei lá, do Heerenveen, enfim, que estão inseridos em um outro contexto, em uma outra competição. Né? Então isso acaba ajudando bastante, claro, porque o nível do futebol é mais competitivo, exige mais,
e os caras conseguem evoluir numa velocidade maior, né? Mas claro, isso não adiantaria de nada se o trabalho não fosse bem feito, né? Então, parabéns aí para Ajax, parabéns para todo mundo no time, que é o grande favorito no campeonato, goleou mais uma vez, tá aí já trilhando seu caminho para uma Eredivisie que pode ser histórica, né? Quem não teve um desempenho nada parecido com o Ajax nesse fim de semana foi o PSV. O PSV empatou a sua partida contra o Twente em Enschede, o jogo ficou 1-1. E esse é um jogo muito interessante, porque a gente pode falar dos dois lados, né? A gente pode pegar aspectos dos dois times para analisar. O PSV não fez uma boa partida, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do PSV foi muito fraco. Time muito com falta de criatividade no ataque. Um time que não conseguiu incomodar o Twente. Acho que os últimos 20, 25 minutos, o PSV simplesmente não levou nenhum perigo ao gol do Twente, não criou nenhuma chance clara de gol. Vale destacar o pênalti. O PSV perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Pênalti perdido pelo Zahavi, né, um jogador israelense que chegou no meio da temporada. E o Zahavi fez uma partida muito ruim também. Ele foi substituído depois no decorrer do segundo tempo, mas o jogo do Zahavi foi horrível. Né? Então ele tomou muitas decisões erradas, né? Jogadas que ele podia passar a bola, ele tentou a finalização, e a finalização, além de ser a escolha errada, foi mal executada. Depois perdeu o pênalti, né? Não foi um pênalti horrível, mas também não foi aquele pênalti bem batido, né? Ele jogou mais ou menos ali na meia altura, não conseguiu colocar muito no canto. Então é aquele pênalti que, se o goleiro acerta o canto, ele defende de qualquer maneira. E foi o que o Drommel fez, acertou o canto e fez a defesa. Domingo muito negativo para o PSV. E em contrapartida, o Twente teve mais uma amostra de força, né? A gente já viu o Twente fazer partidas muito interessantes aí, já nessa Eredivisie, né? Se mostrando como um time muito forte nos contra-ataques, time muito bom nas saídas em velocidade, e mais uma vez essa virtude apareceu. Ron Jans é um treinador fantástico, né? Assim, a gente tende a não elogiar ele tanto porque ele não aparece, não tem grife, e os times que ele treinou não são times de grande destaque, principalmente a nível europeu, né? Que é o que a gente não, é o que a maioria das pessoas acaba vendo. Mas o fato é que para treinar time intermediário para pequeno, acho que não tem nenhum cara tão bom na Holanda como o Ron Jans. Ele simplesmente tem uma capacidade absurda de fazer os times entregarem mais do que eles podem, né? E ele tem na mão um elenco que é fantástico pro jeito que ele gosta de jogar, né? Um elenco muito rápido, com jogadores velozes, jogadores de drible, e que pode usar e abusar aí da estratégia de contra-ataque. O Tierney teve uma partida interessante, ele acabou não conseguindo gol, né? Ele teve boas jogadas, ele chutou muito bem de fora da área, acabou parando no fogo 2 vezes. Foi uma partida boa do Tierney, só que mais ainda uma excelente partida do Danilo, né, o brasileiro que pertence para o Ajax. Fez mais um gol, é o nono gol dele na Eredivisie até agora, um dos artilheiros. Perdão. Como eu dizia, é um dos artilheiros do campeonato até aqui, né? E ele teve participação direta em 13 gols no campeonato até aqui, o que é um recorde para jogadores do Twente. Então, sim, ele vem fazendo uma Eredivisie fantástica.
É um jogador com muito potencial, né? Um cara que tem recurso, que sabe finalizar, consegue se posicionar de uma maneira inteligente. Então ele tem qualidades aí muito relevantes. Ele é bom em muitas coisas, né? Ele não é o cara só da velocidade ou só dos gols. Consegue fazer os dois, consegue ir muito bem nas duas situações. E sendo jogador do Ajax, eu acho que ele tem futuro aí no time principal. É óbvio que no Ajax ele teria mais concorrência, né? Então a gente já está vendo agora um Ajax que tem muitos jogadores interessantes ali na parte da frente. O próprio David Neres, né? Que é o brasileiro que está no Ajax, acabou ficando muito tempo fora do time principal, mas ele tem condições totais de fazer parte do elenco do Ajax e brigar aí por uma vaga no time titular, sim. Ele tem contrato até o final do ano, né, com o Twente. Eu acredito que, claro, né, ele deve cumprir o contrato até o final, mas para a temporada que vem, quem sabe a gente já veja aí o Danilo com a camisa do Ajax e quem sabe fazendo coisas interessantes aí com a camisa do Ajax. Para fechar o nosso giro pelos times grandes, né, pelos times de maior destaque do campeonato, vamos falar um pouquinho dos outros dois, do Feyenoord e do AZ Alkmaar, que venceram aí as suas partidas, mas não foram aquelas vitórias fantásticas, né? Feyenoord venceu o Fortuna Sittard por 3-1, mas não foi uma partida tranquila não. O Feyenoord saiu perdendo com 1 minuto de jogo e ainda nos primeiros 20 minutos teve um jogador expulso. Então a equipe precisou remar aí com um jogador a menos e conseguiu, graças a 2 gols de pênalti do Berghuis e um lindo gol, uma coisa absurda de gol do Senesi, o zagueiro argentino do Feyenoord, fez um golaço assim, absurdo. Se vocês tiverem oportunidade, procurem aí no Google, em algum lugar. É um gol incrível, ele pega de esquerda, de fora da área, a bola vai bem no ângulo, literalmente aonde a coruja dorme. É uma coisa fantástica, é o segundo gol espetacular que o Senesi faz nessa temporada. Fortuna acabou não oferecendo tanta resistência, né? Que um outro time um pouquinho mais qualificado poderia. Então, se essa situação, né, se o Feyenoord tivesse com 1-0 atrás e um jogador a menos, de repente contra um time um pouquinho mais qualificado, fosse contra o Twente, por exemplo, eu acho que aí o buraco seria mais embaixo. Mas acabou dando sorte que aconteceu contra uma equipe que não tem tanto recurso e o Feyenoord foi lá e conseguiu se recuperar. O AZ venceu o Emmen só por 1-0, né? Mas não foi uma partida que o AZ teve grandes ameaças também, né? Até se a gente pegar as estatísticas, foi um massacre, né? O AZ finalizou 24 vezes contra 5 da equipe do Emmen, mas não conseguiu traduzir essa superioridade em gols, que é uma coisa que inclusive custou muitos pontos pro AZ Alkmaar nas primeiras rodadas, né? A gente lembra, o AZ teve aquela sequência bizarríssima lá de 5 empates seguidos nos primeiros 5 jogos. Então fica aí esse alerta para a equipe de Alkmaar que a atuação é sim muito importante, mas a gente não pode esquecer, claro, dos gols. No fim do dia, o que contam são os gols, o que vencem jogos são os gols, né? Vamos pular então para outra partida que foi muito importante. Aliás, vamos deixar para falar sobre esse jogo depois. Antes da gente ir para a segunda goleada, vamos falar de Groningen e Vitesse, que foi outro jogo importante. Eu acabei não conseguindo assistir muito desse jogo, mas um jogo importante também na parte de cima da tabela. Isso porque o Vitesse estava empatado em número de pontos com o Ajax.
estava, né? Porque empatou a partida desse final de semana com o Groningen, jogo em 1-1. Um empate que compromete um pouquinho. A gente sabe que é difícil, né? Eu falei já alguns vídeos atrás que é difícil você imaginar o Vitesse ter fôlego para competir com o Ajax até o final do campeonato. Até porque não tem elenco para isso, não tem investimento para isso. Não, o campeonato do Vitesse não é o mesmo campeonato do Ajax. Mas, obviamente, né? O time começa bem, quer aí manter essa sequência o máximo possível e esse resultado acabou não ajudando, né? O Vitesse teve chance de ganhar a partida, teve uma chance clara com o Armando Broja, né? Que é um dos destaques aí da equipe nesse início de campeonato, mas o cara acabou perdendo o gol. Já tinha driblado o goleiro, tava tudo bem, tinha um zagueiro ali chegando para pressionar, mas ele estava praticamente sozinho na frente do gol, acabou se desequilibrando e chutou muito longe do gol. Foi um lance um pouquinho bizarro e que acabou custando aí 2 pontos que são de certa forma valiosos aí para a equipe do Vitesse. O Vitesse não perdeu a vice-liderança porque o PSV perdeu o jogo, né? Então acabou que o Vitesse se manteve ali na segunda posição, mas é um resultado que não ajuda em nada o time quanto a perseguir o Ajax, mas se a gente for analisar aí e, a longo prazo, né, não é nada que vai atrapalhar muito a vida do Vitesse, porque segundo lugar, no fim das contas, já é uma coisa muito boa. Vamos então para o outro jogo, e esse jogo ele tem uma mensagem muito importante, né? Não é aquela coisa assim que a galera gosta de assistir. A gente vai falar da briga contra o rebaixamento, que é uma luta um pouquinho mais alternativa, mas o que aconteceu? O Sparta Rotterdam meteu 6-0 no ADO Den Haag. Detalhe, essa era a estreia do treinador novo no ADO. Então, o Ruud Brood, que chegou antes da data FIFA, estreou aí nesse final de semana pelo ADO Den Haag e já tomou uma sacolada de 6-0 na sua primeira partida, né? Eu comentei no último vídeo que a decisão do ADO Den Haag de mandar o treinador embora era de certa forma errada e mostrava que o time não tinha aprendido nada com a última temporada, que já tinha sido uma desgraça, né? E esse resultado vem muito a calhar agora, né? Porque a gente viu que não mudou absolutamente nada. O problema do ADO Den Haag não era, melhor dizendo, o treinador. Era, enfim, alguma outra coisa, o funcionamento interno do time, eu acho que é o maior problema. O elenco, obviamente, não é nenhuma maravilha, né? Então, se você pensar, né, o ADO Den Haag brigar, sei lá, na parte de cima da tabela, na primeira metade da, da tabela de classificação, isso não é possível. O elenco não condiz com esse tipo de situação. Mas eu acho que o elenco também não é tão ruim a ponto do time ter esse tipo de exibição que está tendo nesse ano. Principalmente de tomar 6-0 de um adversário como o Sparta, que é uma equipe qualificada sim. Desde o começo da temporada eu venho falando que o Sparta não é time para estar na parte de baixo da tabela. O Sparta é um time para, no mínimo, se salvar com tranquilidade. Só que não é um time que é 6 vezes melhor que o Adenhagen. Não, isso também não. Então esse resultado ele revela que tem sim muita coisa errada acontecendo na equipe verde e amarela. Não é de hoje. E o Adenhagen precisa de mudanças, não mudanças superficiais, precisa de mudanças internas, mudanças assim, na questão de cultura do time, na maneira como os treinamentos são conduzidos, como, enfim, a temporada é planejada, de repente a questão de ambiente, né? A gente viu isso acontecendo em vários outros lugares, em outros países, na Holanda também. O ambiente influencia bastante da maneira como os jogadores encaram, né,
o desafio. Então, se eles sentem que eles estão num time que não tá assim muito no pique de brigar por coisas grandes, eles acabam ficando desmotivados. Então talvez seja esse o problema. O fato é que não dá para você achar normal o Adel de Haag perder de 6-0 para o Sparta Rotterdam. Né? Por outro lado, esse é um resultado muito bom para o Sparta, que vai ajudar a elevar um pouquinho a moral do time, que poderia estar um pouquinho machucada depois daquela sequência ruim, né? Que era até justificável, porque o Sparta teve um calendário muito difícil nesses primeiros jogos. A tendência agora é que o time consiga aí engatar uma sequência pelo menos pontuando e logo menos vai se ver um pouquinho mais distante aí dessa zona perigosa, né? Sobre a rodada era isso, então a gente teve, além disso, a gente teve uma sequência aí de empates em 1-1, né? Teve 4 jogos que terminaram empatados em 1-1. Twente PSV, Groningen Vitesse, PEC e o Trash e ainda RKC e Heerenveen. Todos esses jogos terminaram empatados em 1-1. Só uma curiosidade totalmente inútil, mas que, enfim, é curiosa. Né? Então, sobre a rodada, eu acredito que seja isso. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que não. Vamos projetar então a próxima rodada. Vamos falar sobre a 10ª rodada da Eredivisie, que acontece já nesse próximo final de semana, do dia 27 até o dia 29 de novembro. E eu vou destacar 2 jogos aqui que a gente pode prestar mais atenção, né? Ou melhor, 3. Vamos falar de 3 então. Groningen e Willem II, esse jogo acontece. Aliás, os 2 jogos que acontecem no domingo às 10h30 são muito interessantes. Groningen e Willem, Feyenoord e Utrecht. Groningen e Willem são times que, de certa forma, são equivalentes, né? Então, o Willem tem um começo de temporada um pouquinho aquém do que a gente esperava, né? Mas também não está muito longe. A gente não espera que o Willem repita o que aconteceu no ano passado, que o time foi para a Liga Europa. Mas a gente espera que ele fique ali naquele meio de tabela, bem tranquilão, assim, não corra risco de ser rebaixado. E o Groningen é a mesma coisa. O Groningen tá aquém do Twente, tá aquém dos 4 principais times do campeonato, Ajax, PSV, AZ e Feyenoord. Tá aquém do Vitesse também, com certeza, mas não tá tão ruim a ponto de lutar contra o rebaixamento. Então é um confronto de 2 times que devem, no mínimo, fazer um campeonato sem sustos e que, se conseguirem encaixar em alguma sequência boa, ganharem alguns jogos mais equilibrados, podem de repente ter uma chance ali de irem para a Conference League, né, que vai ser a nova competição da UEFA, que vai ter vaga ali pelos tradicionais playoffs de fim de ano, de fim de temporada, aliás, no campeonato holandês. Então, um jogo bem equilibrado para a gente prestar atenção, ver o que vai acontecer. Por jogar em casa, o Groningen tem um pouquinho de favoritismo, mas de qualquer maneira é um jogo bem equilibrado. Feyenoord e o Trash são 2 times né, que têm altas ambições, que estão ao momento das equipes, né? Então, o Trash trocou de treinador. Eu não lembro se eu citei isso no último vídeo, mas o Van den Brom foi para a Bélgica, né? Ele tá no futebol belga. E o Utrecht ainda não tem um treinador confirmado. O que aconteceu foi que o René Hack assumiu. O René Hack fazia parte da comissão técnica do Young Utrecht, que joga a segunda divisão nacional, e ele foi alçado aí ao posto de treinador interino do time principal. Então o René Hack vai ficar no Utrecht até o final dessa temporada. Muito provavelmente ele vai ser substituído depois disso, porque o time jogou muito mal contra o PEC nesse último final de semana. Então eu não acredito que o René Hack deve ficar. Se falou, já vi ali boatos de que o Trash estava pensando em contratar o Van Bommel
que teve uma passagem muito ruim pelo PSV, né? Então, inclusive ele saiu ali do PSV com o time numa draga terrível, né? Então, enfim, se isso acontecer, é um pouquinho questionável, mas ainda está muito cedo, são só rumores, né? Fato é que o Trash deve anunciar aí um treinador novo até o fim do ano, mais ou menos. E o Feyenoord, uma coisa incrível do Feyenoord é que o Dick Advocaat ainda está invicto na Eredivisie, né? Então ele assumiu no comecinho da temporada passada e ele ainda não perdeu nenhum jogo. Mas nessa temporada o Feyenoord não vem empolgando, né? Então em nenhuma partida o Feyenoord conseguiu aquele jogo implacável, né? Que ele ganhou, sei lá, de muitos gols de vantagem contra um adversário forte, sem titubear em nenhum momento. E isso, né, dá margem para a gente imaginar que o Feyenoord não vai ter condições de lutar com o Ajax e não vai ter condições de brigar pelo título até o final da temporada. Então é uma partida de dois times que têm ambições, o Trash tem a ambição de ir para a Liga Europa, o Feyenoord tem uma ambição de ser aí um competidor junto com o Ajax, mas nenhum dos dois times entregou isso até agora. Então vai ser interessante ver essa partida aí. E o outro jogo, então, para a gente encerrar a prévia da rodada, VVV e PEC. VV e PEC Zwolle. Isso daí briga contra o rebaixamento total, né? Os dois times estão aí na parte de baixo da tabela e vão lutar para não caírem até o fim do campeonato. Confronto direto. Vila joga em casa, os dois times estão empatados em pontos também, né? Interessante mencionar isso. Aliás, interessante a gente mencionar a situação dessa parte da tabela como um todo, porque a gente tem PEC, Vila, Heracles e VVV, os quatro times empatados com 8 pontos cada. Então é realmente um equilíbrio muito grande aí nessa parte da tabela. Depois vem o RKC com 6 pontos, Adol com 4 e Emily Fortuna com 3. Então, confronto direto entre VVV e PEC. O VVV jogando em casa teria aí uma pequena responsabilidade de vencer, mas eu acho que um empate também não sairia muito da ordem natural das coisas. Pela Eredivisie é isso, tá? Então eu vou falar rapidinho sobre a Copa da Holanda, explicar o que aconteceu, né? Qual que é a situação da Copa da Holanda? Algum tempo atrás foi prorrogada a suspensão dos campeonatos amadores nos Países Baixos. Então, o que aconteceu? Só o futebol profissional está rolando na Holanda. Da terceira divisão para baixo, está tudo parado. Tem algum tempinho já, tem mais de um mês que esses campeonatos estão interrompidos. Tudo isso é por causa da segunda onda da pandemia, né, que está pegando aí forte na Europa. E a verdade é que, né, a própria Eredivisie e a Eredivisie estão seguindo e só seguindo, né? Estão ali no fio com muitas limitações, porque é importante para a saúde financeira dos times e tudo mais. Então é importante que esses campeonatos não parem, mas como o futebol amador é uma coisa que não tem tanta pressão de dirigentes e você pode mexer com muito mais tranquilidade, o governo mandou parar, né? E prorrogou essa parada até o final desse ano. Então, os campeonatos para baixo da terceira divisão para baixo, aliás, não voltam mais em 2020. E a gente ainda tem times amadores na Copa da Holanda, a gente está só na primeira fase. Então, grande parte dos times que restaram na Copa da Holanda são amadores. Como os times amadores não podem jogar até o final do ano, não ia dar tempo para você desenrolar toda a Copa da Holanda somente em 2021, até maio de 2021, porque ficaria aí muito próximo e tem competições europeias, tem
data FIFA, tem um monte de coisa, então não ia conseguir, não ia dar para fazer esse arranjo. O que a KNVB fez? A KNVB excluiu todos os times amadores da Copa da Holanda. Então, a gente estava ali na primeira fase, os confrontos da primeira fase tinham sido sorteados, e os confrontos da primeira fase, que envolviam apenas times profissionais, aconteceram normalmente. Por isso que a gente tem, por exemplo, o Twente. Twente pegou o Graafschap na primeira fase e perdeu. Twente está eliminado da Copa da Holanda. Não joga mais. A gente tem outros times, como por exemplo o Almere City, da segunda divisão, ou o PEC, da primeira divisão. Eles não jogaram a primeira fase, porque eles iam pegar times amadores, e eles se classificaram automaticamente. Então a gente teve as duas situações acontecendo aí, deu uma salada bem grande, e restaram 23 times para jogarem a segunda fase. Como que a KNVB acabou organizando isso para fechar o mata-mata? Esses 23 times foram colocados num pote, normalmente, como acontece, não tem cabeça de chave. Copa da Holanda nunca teve cabeça de chave, é todo mundo no mesmo pote, vai sorteando os confrontos assim, totalmente aleatório. E nesse esquema, a KNVB sorteou 7 times para se classificarem automaticamente para as oitavas de final. Então a segunda fase da Copa da Holanda vai ter 7. Aliás, perdão, falei errado, são 9 times. A segunda fase da Copa da Holanda vai ter 7 jogos acontecendo e 9 times que se classificaram automaticamente, sem precisar jogar. Então, vamos ter ali 9 vencedores desses. Aliás, caraca, você vê que tá embaralhando tudo, é uma coisa muito doida. 7 vencedores, né, desses 7 jogos que foram sorteados, e esses 7 vencedores vão se juntar aos 9 times que foram classificados automaticamente para a fase de oitavas de final da Copa da Holanda. Aí vai ser feito um novo sorteio com esses 16 times, e aí a gente vai ter oitavas de final e já vai ser definido o chaveamento para quartas de final, semifinal e final. Então foi assim que ficou organizada a Copa da Holanda. É um pouquinho confuso se você olhar pela primeira vez, mas depois dá para entender que tem uma lógica por trás disso, né? Dá para questionar a questão de que, sorteou os times que passaram direto. Aconteceu um caso bem bizarro, que foi o MVV, o MVV Maastricht, que é um time da segunda divisão. O time tá numa temporada bem ruim, tá tendo resultados péssimos. Se classificou automaticamente para as oitavas de final. Enquanto na segunda fase a gente vai ter jogos muito mais competitivos. Na segunda fase, por exemplo, a gente tem o Trash e Ajax, que foi a semifinal da Copa da Holanda na temporada passada, que o Ajax inclusive perdeu para o Trash por 2-0. Então, né, acabou ficando uma coisa assim meio injusta de certo ponto, porque você tem dois times muito mais fortes se enfrentando numa fase anterior e um deles vai acabar caindo fora. Mas é Copa, né? Copa também tem dessas coisas. Então é isso daí. Deixe sua opinião nos comentários. O que você achou do nosso vídeo? O que você achou da Eredivisie? O que você achou dessa situação da Copa da Holanda, né? Se a KNVB podia ter feito alguma coisa diferente, se tinha alguma outra solução, enfim. O vídeo de hoje termina aqui. Eu volto na semana que vem, então, para a gente falar mais de Eredivisie e vamos falar também sobre competições europeias. A gente tem amanhã tem Liga dos Campeões, na quinta-feira tem Europa League. Na semana que vem a gente já tem os resultados, a gente pode comentar um pouquinho, falar da situação dos times holandeses, se eles vão conseguir se classificar, né? E como é que vai estar aí o cenário na semana que vem, beleza? Eu espero então vocês
lá. Por hoje eu fico por aqui, beleza? Então, abraço aí para todo mundo e até a próxima.